Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei! Muito bem, meus irmãos, vamos para mais um vídeo, né? Vamos dar continuidade na nossa conversa, né? Sobre os erros cometidos por nós leigos, né? Na Santa Missa, tá? E se lembrarmos, se você não assistiu o primeiro vídeo, você corra lá e assista o primeiro vídeo para você entender, né? E no vídeo passado eu encerrei falando sobre a igreja, tá? Que a igreja ela foi entendendo que era preciso destacar alguns elementos. A igreja foi entendendo que era preciso destacar alguns símbolos, né? E alguns ritos. Que nas celebrações existem ritos, né? Nós falamos sobre isso aí, eu terminei falando que existem ritos na celebração. Existem orações, existem símbolos, né? E que a igreja ela foi se desenvolvendo e incorporando esses elementos na liturgia, tá? Foi sendo incorporado para a igreja. Por quê? Para nos mostrar o quanto é necessário realçar aquilo que está ali, né? No qual nós estamos participando. Por exemplo, São Paulo Apóstolo, no tempo dele, ele se deparou com um problema na celebração da Eucaristia. Tá? Ele se deparou com um problema. E qual era o problema? O problema é o seguinte: os cristãos eles iam participar da Eucaristia, mas eles não tinham uma clareza a respeito, tá? Eles participavam, mas não tinham a clareza a respeito dos pilares da celebração, tá? Da Eucaristia. Eles não tinham essa clareza, não era claro para eles. Então, existia um caráter, existia uma essência no rito, existia uma essência na celebração da Eucaristia. A primeira coisa que precisamos entender, na celebração dos sacramentos, tá? Os sacramentos da igreja, que são 7 sacramentos, né? São 7 sacramentos eles foram criados por Jesus. O próprio Jesus criou esses sacramentos, né? São 7 meios, o quê? 7 meios que Jesus criou, para quê? Para ficar conosco, tá? Para estender a sua permanência no meio de nós, entre nós. E até o fim dos séculos, até a consumação de todos os tempos, ele criou esses sacramentos. Como ele mesmo prometeu lá no último capítulo do Evangelho de São João. Perdão, Evangelho de São Mateus. Depois você confere lá, tá bom? Ele faz uma promessa, essa promessa de estar conosco até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Então, esses sacramentos mantêm a presença de Cristo no mundo, tá? Acontece o seguinte, acontece que todos os sacramentos, eles possuem matéria e forma. Isso nós já vimos aí, se você pegar os vídeos sobre o sacramento do batismo, do crisma, nós vimos isso aí, né? Por exemplo, qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água. Tá? A água é a matéria mais fundamental para o batismo. Tá? E qual é a forma? Qual é a forma? A forma é a que Jesus instituiu. Jesus disse que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está na palavra, quando ele envia os seus apóstolos, né? Matéria e forma. E a igreja nos ensina que a celebração do sacramento, ela deve ser feita por um ministro válido. Um ministro válido, um sacerdote. Batizar em situação de emergência, isso aí também nós já vimos no batismo, né? De emergência, qualquer pessoa pode batizar. Mas ordenar um sacerdote, tá? É somente o bispo. Somente o bispo pode fazer. Somente o bispo pode ordenar. Então, tem que ter um ministro válido para conferir os sacramentos. Tem que ter um ministro ordenado validamente
para conferir os sacramentos. A celebração da Eucaristia somente um sacerdote validamente ordenado pode celebrar a Eucaristia. Somente. Um exemplo, você, como leigos, né? Nós podemos pronunciar as palavras da consagração sobre as espécies do pão, sobre as espécies do vinho, né? Quantas vezes nós quisermos. Quantas vezes. Pode dar piruleta, cambalhota, pode fazer o que quiser. Né? Só que vai continuar sendo pão. E vai continuar sendo vinho. Tá? Aliás, presta atenção, uma pessoa que não é sacerdote e faz isso, tá? Essa pessoa ela é passiva de excomunhão. Por quê? Por que ela é passiva de excomunhão? Porque ela está simulando um sacramento. Essa pessoa, ele está brincando com algo que é sagrado. É sério. Então, é preciso o quê? Então, é preciso ter a matéria, a forma e o ministro. Os sacramentos sendo uma instituição divina, aquilo que as palavras, sendo uma instituição divina, aquilo que as palavras significam, elas realizam. Por quê? Porque é uma ação de Deus. É uma ação de Deus, uma ação divina. Então, quando o sacerdote toma em suas mãos o pão, quando o sacerdote toma em suas mãos o vinho, ele diz: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. O que essas palavras significam, elas realizam de fato. Se faz ali presente. Elas realizam-se de fato. Existe uma eficácia imediata. Por que existe? Porque é a ação de Deus e não a ação do sacerdote, não a ação do padre, é a ação de Deus. E essa ação sacramental, uma vez que o padre é ministro validamente ordenado, tá? Ele é validamente ordenado, recebeu a ordenação sacerdotal, e se ele recebeu, ele é validamente ordenado e ele é um sacerdote e diz tudo direitinho como manda a igreja, se ele faz isso, se ele rezar a missa, ele pode ser mais pecador dos padres, tá? Aquele sacerdote pode ser um sacerdote mais pecador de todos os sacerdotes. A missa que ele realiza é válida. Jesus está ali no sacramento. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz o seguinte, ele diz: se Jesus fosse condicionar a sua presença real, tá? Sua presença real no Santíssimo Sacramento do altar, à santidade dos ministros, é a palavra de um santo. Ele diz assim que haveria poucas missas válidas no mundo. Por quê? Porque é muito menor a quantidade de padres santos, né? Padres santos do que padres normais, ou padres comuns, ou até mesmo padres que não são santos. Olha, é Santo Afonso de Ligório que diz isso aí. Olha como é a misericórdia de Deus. Dá para entender a misericórdia de Deus? Independentemente da dignidade do ministro, independentemente da dignidade do padre, o sacramento é válido. Lá nos primeiros séculos da igreja, apareceu uma heresia, tá? Uma heresia, um erro de fé. Isso é uma heresia, é um erro de fé, chamado donatismo. Esse erro ele começou a ser pregado por um bispo, tá? Por um bispo. Ele chamava Donato, tá? Chamava Donato. E começou a ser pregado por ele essa heresia. Ele falava exatamente disso, que os sacramentos só seriam válidos se fossem administrados por sacerdotes puros e santos. Só seriam válidos se fossem administrados por sacerdotes
imaculados. O que é um absurdo isso. Deus, na sua misericórdia, Ele não condiciona a validade do sacramento à santidade do ministro. Olha a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, o ministro pode ser mau, mas se ele celebrar querendo fazer aquilo que faz, que a igreja faz, que a igreja pede, que a igreja manda, tá? Ele querendo fazer aquilo que Cristo fez, pronto. Isso já basta. Agora, os pecados, olha, veja bem, presta atenção. Agora, os pecados pessoais do sacerdote, os pecados pessoais dos bispos, os pecados pessoais do Papa, aí é assunto dele com o eterno juiz. Assim como os nossos também. Assim como nossos pecados também serão imputados a nós e serão cobrados de nós no momento da nossa morte. Tá? No momento da nossa morte. Quando comparecemos diante de Deus no juízo particular. E isso vai acontecer. Então, meus irmãos, todos nós encontraremos o nosso eterno juiz. Todos nós. Ah, mas o padre cometeu esse erro, o padre cometeu aquilo, o padre cometeu isso. Não importa, não invalida o sacramento que ele celebra. Não invalida. Não é invalidado. E nem você e nem eu somos juízes dele. Entendendo? Nem você e nem eu. Quando olhamos para a fraqueza humana, tá? Dos membros da igreja, quando nós olhamos para a fraqueza dos leigos, ou olhamos para a fraqueza dos clérigos, nós devemos sempre pensar nisso. Que quem irá julgá-los é Deus. Do mesmo modo que irá nos julgar. Eu e você. Tá? Nós rezamos isso no Pai Nosso. A gente reza: perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? A quem nos tem ofendido. Não é isso que nós rezamos? E com isso nós estamos falando o quê? Estamos pedindo o quê? Nós estamos pedindo a Deus que nos perdoe usando a nossa régua. Então isso nos coloca, presta atenção, isso nos coloca em um sério risco de tecer juízos temerários a respeito dos outros. É sério. Agora é claro que se existe uma situação ruim, muito ruim, tá? Se existe uma situação, seja por leigos ou seja por membros da hierarquia da igreja, tá? Ou é uma situação que causa danos, né? Uma situação que está causando ali escândalos, tá? Nós temos que tomar uma atitude. Agora, qual a primeira coisa a fazer? A primeira coisa a fazer é tentar convencer a pessoa interessada. Essa é a primeira coisa a fazer. Se a pessoa não quiser ouvir, aí tem que se procurar as autoridades da igreja. Tá? Se procura o bispo, o arcebispo, e tenta solucionar o problema. Mas uma coisa nós temos que ter em mente. Temos que ter em mente uma coisa. Isso não invalida o sacramento. Tá? Não vai invalidar o sacramento. O sacramento, o sacramento é válido se o sacerdote for validamente ordenado. Tá? Validamente ordenado. Independentemente daquilo que ele faz. Independentemente daquilo que ele faz. Você pode falar: mas existem problemas, existem abusos litúrgicos. Né? Sim, eles existem. Eles existem mesmo. Agora, se você, uma dica, se você mora em uma cidade que você tem a opção de participar, né, de assistir missa,
onde a liturgia ela é bem celebrada, tá? Onde a liturgia é bem celebrada, então você vai participar lá. Se você tem essa opção, você vai lá participar. Tá? Agora, se você não tem essa possibilidade, né? Se não existe para você essa possibilidade de participar dessa Santa Missa, participe da missa que está disponível na sua cidade, a missa que está disponível no bairro, no seu bairro, onde você estiver. Então não caia, preste atenção, não caia na tentação, que é uma tentação donatista, o donatismo, tá? Quando você começar a pensar nessa pureza, cuidado. Essa é uma tentação grande nos tempos de hoje, tá? Nos tempos em que nós vivemos. Nós temos que ter cuidado com isso. Cuidado para nós não cairmos nessa heresia do donatismo. Tá? E isso acaba nos levando o quê? A não participar da Santa Missa. Por conta do quê? Por conta de erros e abusos que você vê na paróquia. Às vezes onde você participa, você vê esses erros, né? Se o sacerdote é validamente ordenado, Jesus está lá. Jesus se faz presente na hora da consagração, Jesus se faz presente ali. Tá? Porque em nome de uma liturgia bem celebrada, muitas pessoas têm o quê? Muitas pessoas têm se afastado da Santa Missa. Em nome de uma liturgia bem celebrada, em nome da pureza, tá? Em nome do zelo. E aí o que acontece? Aí a pessoa começa a confundir zelo com um erro donatista. Olha o perigo. Isso é o quê? Isso é uma tentação. Aí você não indo à Santa Missa, você está deixando de cumprir o segundo mandamento. Você está deixando de cumprir o mandamento da lei de Deus. O que é esse mandamento da lei de Deus? Está na palavra, está no catecismo, que é o não faltar à missa aos domingos e dias santos, tá? E assim, em nome de uma pureza da liturgia, e com isso você vai cometer o pecado mortal. Esse pecado mortal que é faltar à missa aos domingos. Por quê? Porque não consegue ir à missa em outra cidade. E daí você pode dizer, eu rezo o rosário. Muito bem, você reza o rosário, deve rezar mesmo. Agora, o mandamento de Deus não é rezar o rosário. O mandamento de Deus não é rezar o terço. O rosário é muito bom. E se deve rezar mesmo. Sim. Você deve se esforçar para rezar o rosário. O rosário, não o terço, o rosário todos os dias. Tá? Todos os dias. Só que depois da Santa Missa e depois da liturgia das horas, o rosário é a melhor oração. Depois da Santa Missa e depois da liturgia das horas. O rosário é a melhor oração. O rosário não é um mandamento de Deus. A missa sim, a missa é. Então, nós temos de guardar o domingo e dias de festas. Tá? Está no catecismo, depois você lê. E guardar significa o quê? Que significa reservar um tempo para ir à Santa Missa. Se a missa que você tem para participar é essa, onde você vê esses erros, esses abusos, não tem outra, e Deus sabe que não tem outra. O que você vai fazer nessa Santa Missa? Você vai lá sofrer com Cristo. Você vai lá na Santa Missa porque Cristo certamente não está sendo honrado como deveria ser. Não. Você, como bom cristão, você vai lá rezar na Santa Missa para desagravar como um bom cristão. Durante a missa você está ouvindo uma homilia ruim?
Você vai dizer a Jesus Cristo: Jesus, eu estou aqui para desagravar o seu coração. Desagravar o seu coração que está sendo ofendido com o que está sendo dito. Desagravar o seu coração com o que está sendo ofendido com uma dança fora do lugar. Com o que está sendo ofendido com o canto que é indigno da liturgia. O coração de Jesus está sendo ofendido, né? Que está sendo ofendido com aquilo que não deveria estar sendo feito dentro da liturgia e está. Você vai desagravar o coração de Jesus. Então você vai para consolar o coração de Jesus. Então você vai para fazer companhia a Jesus. Companhia a Jesus Cristo. Que ao invés de estar sendo honrado, está sendo ofendido ali. Pelo que acontece. Agora, não deixe de ir. Pelo menos você vai com essa consciência, tá? Consciência de desagravar o coração de Jesus. Agora, não deixe de ir. Agora, se você tem a graça de ir na sua cidade, né? Na sua paróquia ou perto de você, se você tem um sacerdote que celebra bem a Santa Missa, né? Você tem um sacerdote que tem o zelo, né? Reza com zelo, com piedade. Tá? E outra coisa, não seja você um mero consumidor de sacramento. Tá? Se você tem essa oportunidade, essa graça, não seja você um mero consumidor de sacramento. Muito bem, meus irmãos? Nós vamos parando por aqui, né? Aí, encerrando esse vídeo, para que não fique muito longo também, né? E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade, tá? Vamos dar sequência nesse assunto que nós leigos cometemos, né? Na Santa Missa. Tá bom? Um grande abraço, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei, e até o próximo vídeo.